agradecer desde já por ter aceito o meu convite, aqui a partilhar um pouco as suas ideias e o que defende. Por isso agradeço-lhe por desde logo ter aceito logo o convite de partilhar, que acho que é importante sempre isto de partilharmos, para as pessoas também ouvirem opiniões diferentes. Por isso, mais uma vez, agradeço-lhe por ter aceito o meu convite. Eu é que agradeço o convite e é sempre um prazer. Acho que é um momento de aprendizagem para todos, para mim também, e vamos partilhar. Não vou ser só eu partilhar, certamente. Ok. Missa, a primeira pergunta é a pergunta que eu faço sempre, que é da praxe, é falar um pouco sobre si, como é que isto começou, a paixão pelo futebol, visto também que é um treinador muito, muito jovem. Ah, a paixão pelo futebol nasce como qualquer outra criança na rua, a jogar com os amigos, na escola. Tinha um campo de futebol mesmo em frente à casa dos meus pais e duas ruas por trás era a escola primária onde eu fiz a primária e a escola tinha um campo com balizas em que depois do horário da escola bastava entrar entre a rede e o muro e íamos para lá jogar e brincar e depois começa a crescer um pouquinho mais a sério quando ingresso no Alvorense, no escalão de iniciados e posteriormente nos juvenis e júniores do Portimonense. E ele começa aí e começa quando quando eu percebo que gostava muito do jogo, mas entendia melhor o jogo do que o jogava. Uhum. E depois entro para a universidade e começo a trabalhar no Futebol Clube de Ferreiros como treinador adjunto e as coisas foram surgindo, foram acontecendo. O gosto, o prazer de estar no campo, a trabalhar com os jogadores e aprender com eles foi crescendo e o desejo de aprender mais e de ser mais competente foi crescendo e eu fui tendo as oportunidades ao longo do percurso que me têm mantido essencialmente desde 2010 num contexto mais profissional, ainda que muitas vezes eu trabalhei em academias, mas profissional, que é, um, que é o que qualquer um de nós deseja e ambiciona. Sim, isso é verdade. Todos ambicionamos chegar a um patamar, mesmo sendo formação, desde que seja profissional, porque não é por não ser a formação que não é profissional. Missa, Missa passou como disse, pelos dois diferentes contextos, futebol formação e futebol sénior. Na sua opinião, quais são as grandes diferenças entre futebol formação e futebol sénior? Um, Bem, eu diria que o ensino do jogo é transcendente nos dois patamares. No futebol sénior, o treinador tem que ensinar os jogadores a jogarem o jogo que o treinador quer que eles joguem, ou que o treinador acha que eles estão mais aptos a desenvolver e a ter rendimento, e o rendimento é claro no futebol sénior, é para apresentar resultados. No futebol formação, acho que tem várias fases entre o ensino do jogo, entre o ensino da relação com a bola, ver as crianças e os jovens atletas e jovens adultos a progredirem e a lutarem pelos seus sonhos e a aprenderem o jogo e andarem atrás e trabalhar com eles, ensinar-los a serem melhores homens e a serem um jogador de futebol completo, não só dominar o jogo do ponto de vista futebolístico, mas saberem estar fora das quatro linhas, saberem ser exemplos na sociedade, saberem o impacto que eles têm. Isso é um trabalho que acho também é muito responsável de parte dos clubes e dos treinadores. Ainda no outro dia partilhava com um amigo, os treinadores, nós treinadores, quando trabalhamos na formação, e mesmo se calhar, não tanto no futebol sénior, mas muitas vezes na formação, nós passamos mais tempo com eles do que eles passam com os pais. Uhum. E nós temos maior influência sobre eles do que eles têm, do que os pais têm sobre eles. Influência positiva, ou seja, entre aquilo que o pai diz, o conselho que o pai lhe dá e o mesmo conselho que o treinador lhe dá, ele dá se calhar mais ouvidos ao que o treinador dá. E esse trabalho também é muito interessante. Do ponto de vista do terreno, eu acho que há várias diferenças. Não é? Eu não sou das pessoas que advoga na formação é só para formar. Não. Na formação
há que formar e há que ensinar os jogadores, não desde cedo, mas formar os jogadores a aprenderem a ganhar, a aprenderem a perder, porque se nós colocarmos duas crianças na rua a jogar futebol 2 contra 2, eles vão jogar para ganhar. E ter que lutar, lidar com essas emoções, com as frustrações da vitória, da derrota e a alegria da vitória, isso faz parte, é essencial também na formação, ensinar-se isso. E não teria ouvido a frase de um amigo a dizer, não colocar esse elemento na formação do jovem atleta é desresponsabilizar e descaracterizar uma coisa que é inata no desporto, que é procurar uma vitória. Como se procura e em que patamar e o que é o conceito de ganhar um jogo, isso é outra conversa. No futebol de sénior, portanto, e nisto o que eu quero dizer na formação acho que é um jogo, um puzzle a longo prazo, em que vamos montando e vamos trabalhando com os atletas para eles, quando chegarem e quando estiverem prontos, porque há uns que chegam mais cedo do que outros, eles estarem prontos para o profissionalismo, prontos para lidar com a pressão do contrato estar a chegar ao final e não saberem quando é que vai surgir, quando é que não vai surgir, lidar com expectativas, saber gerir expectativas, perceber os altos e baixos de qualquer carreira da sociedade, não do futebol, qualquer carreira da sociedade. Só que às vezes os jogadores estão vivendo numa bolha durante a sua formação, ultra protegidos, e depois caem no mundo selvagem, que é o mundo profissional de qualquer área, e depois é duro. No futebol profissional, nos contextos que eu tive, já é diferente, portanto o resultado é fundamental, aliar isso a uma boa qualidade de jogo, tanto quanto possível, mas para mim é sempre, eu acho que está sempre atento, acho que o atleta é um produto inacabado e uma equipa é um produto inacabado, está sempre sujeito a melhorias e pode sempre ser melhorado, mas é como otimizar aqueles recursos que nós temos, desde os atletas, o staff e o clube, as infraestruturas do clube, para maximizar os recursos que temos para atingir os objetivos do clube com o melhor futebol possível. Ensiná-los a jogar enquanto equipa e eu acho que o ensino do jogo e olharmos para dentro, para mim, continua a ser sempre algo muito importante. Analisar o que temos dentro de casa antes de começarmos a descobrir lá fora. Ok. Isso, por isso faço-lhe a última pergunta em termos de formação. Como é que o Mister tem visto ao longo dos últimos anos recentes a formação em Portugal? Eu acho que a formação em Portugal é muito boa, sinceramente. Eu acho não, tenho, pelo menos, eu só trabalhei em 3 países diferentes, portanto só posso fazer essa comparação Portugal, Inglaterra e Suíça. Eu acho que do ponto de vista metodológico e do entendimento do jogo e do ensino do jogo e da metodologia de treino, parece quase um clichê, porque todos os treinadores que nós vamos ouvindo em podcasts, em lives e seminários, especialmente os treinadores que estiveram fora, dizem nós somos dos melhores, mas efetivamente somos dos melhores. Não estou a dizer que somos os únicos bons, há muitos bons treinadores em todos os contextos. Eu recentemente estive no Canadá e conheci um treinador canadiano muito bom, muito bom. Não estou a dizer que só aqui é que há treinadores bons, eu estou a dizer que aqui há muitos treinadores bons per capita, das pessoas que estão disponíveis, que estão a trabalhar no futebol profissional ou amador, há muita gente muito competente. Por isso é que o mercado é tão saturado. E eu acho que o facto dos treinadores, e aqui vou defender a classe, o facto dos treinadores portugueses, muitos deles serem profissionais no amadorismo, investirem mais dinheiro do que aquele que ganham para treinar, para se formarem, para reciclar as suas competências, faz com que nós, país, consigamos produzir jogadores e produzir treinadores e por consequente, eu não quero entrar por esse patamar, se calhar produzimos diretores esportivos e empresários porque criamos bons produtos para vender. Aquele produto essencial que é o jogador para vender é feito muitas vezes em meios campos, com um saco de 10 bolas, com meia dúzia de coletes, com um conjunto de cones ou de pinos, e eu acho que a competência do treinador tem sido impactante para aquilo que tem sido o desenvolvimento do jogo. Depois a Federação tem feito também um grande trabalho com as questões da certificação, de ir apertando um bocadinho mais o profissionalismo e a organização dos clubes. Não necessariamente o profissionalismo, mas as organizações dos clubes. Eu acho que isso
tem a criação da Liga Revelação. Acho que isso tem ajudado muito a criar muitos espaços e melhor organização no futebol de formação. Depois, penso que por questões económicas falta-nos um bocado aquele que é o mercado médio, não só no futebol, mas em qualquer extrato da sociedade portuguesa. Ou seja, há mais gente competente do que os lugares de elite disponíveis no futebol, seja para treinadores, seja para jogadores. E depois vemos grandes competências enquanto jogadores e treinadores a se irem para fora, para mercados muitas vezes não tão competitivos ou não tão, desportivamente não tão atrativos, mas porque são financeiramente garantem melhores condições de trabalho. O que isto quer dizer é, por exemplo, a Inglaterra, onde passei mais tempo fora do que na Suíça, há muitos clubes que proporcionam, há 4 divisões profissionais, há centenas de academias que proporcionam as pessoas serem profissionais, ou seja, há muito maior retenção do talento que se tem, quer dos jogadores, quer dos treinadores, quer dos jogadores. E eu acho que isso falta um bocadinho a Portugal. Tentarmos arranjar patrocínios e ver, não sei expert na área, mas profissionalizar melhor a Liga 3, profissionalizar mais a Liga Revelação, para que nós consigamos ter mais jogadores portugueses, ainda mais jogadores portugueses nas ligas profissionais portuguesas, ser mais competitivos. E um facto é que nós temos uma seleção muito competitiva e ficamos frustrados quando ela é eliminada aqui ou acolá, mas entendemos muito mais, entendemos ou aceitamos o porquê de algumas equipas nossas a nível nacional não serem mais competitivas lá fora. E isso é porque é o fator financeiro. Quer dizer, nós conseguimos ter uma das melhores seleções do mundo, mas depois não conseguimos. É claro que aquele talento a gente não vai conseguir reter cá, mas o talento da seleção A, os 14, 15, 16 ou 20 jogadores de eleição que lá chegam, mas se calhar temos 50, 60, 70, 80 jogadores ou 100 jogadores que já não estão a jogar nos campeonatos portugueses e poderiam cá estar, muitos deles. Mas o que é legítimo, questões financeiras, condições de trabalho, porque às vezes a gente pensa que isso é lá para fora e não é só ganhar mais. Lá fora há muitos campeonatos menos competitivos, mas que oferecem grandes condições de trabalho. E condições de trabalho não é só ter um campo para treinar, vai muito além disso. Sinto que os clubes portugueses estão a melhorar bastante, mas se calhar da segunda liga, terceira liga e os escalões de formação e liga de revelação, precisamos ainda de crescer muito nesse aspecto estrutural. Isso concordo, mas é um processo que Demora o seu tempo. em Portugal demora um bocadinho mais. Mas em termos de falar agora um bocadinho mais, sem ser da formação, partir um bocadinho para o futebol sénior, como disse, já teve em diferentes contextos, como disse, Inglaterra, aqui em Portugal também, na Suíça recentemente. Vamos falar assim em termos de uma semana, preparação de uma semana nos dois contextos, uma semana típica, onde tem um jogo só numa semana, imagina ao domingo ou ao sábado, e numa semana onde tem 2 jogos, imagina a quarta e ao domingo, vamos imaginar. Como é que é a preparação dessas 2 semanas em termos de, na sua ideia de concepção da semana? Bom, eu vou traçar em traços gerais e depois podemos não estou a conseguir, ser mais específicos em cada dia, se assim desejar. Imagina que o jogo será um domingo, normalmente, e no último projeto, e vou dar mais exemplos de projetos onde eu fui como o último, onde eu era treinador principal, e aí assumo as minhas decisões. Folgávamos no dia imediatamente a seguir ao jogo, portanto segunda-feira, por exemplo, seria a folga. Terça-feira de treino de recuperação, o dia mais 2, e depois teríamos o segundo dia da semana dedicado mais à força, espaços reduzidos, forças específicas, espaços reduzidos, microprincípios, mais ações técnico-táticas individuais dos jogadores, relações posicionais, os 2 centrais juntos, os 2 centrais mais os 2 médios, lateral extremo, trabalho mais nessas dinâmicas. Mas, Depois, mas mais de criar relação entre posições que se vão sobrepor no jogo, por causa disso? Criar relações entre de cooperação e de confronto, ou seja, se eu for central,
Vou dar um exemplo, vou fazer um exercício de 4x4 para trabalhar força específica, ou 3x3, vamos fazer 3x3. Eu colocaria os dois centrais mais o meu número 6 contra um atacante e dois médios. Sim, para. Ou seja, eles trabalharem com e sem bola, vamos olhar para os defesas e para o médio, com e sem bola eles vão trabalhar juntos e vão criar relações e melhorar as suas relações, a sua comunicação verbal e não verbal, o entendimento e o conhecimento uns dos outros a nível posicional, porque eles vão se encontrar mais vezes no campo entre eles do que os meus dois centrais com o meu atacante e o meu extremo direito. Desculpa, e criar essas relações no treino. E eles vão confrontar com jogadores de características mais semelhantes aos nossos atacantes, ao nosso atacante e ao médio. Portanto, e eles vão ter que estar sujeitos àqueles jogadores daquelas características. Então vão ter também que, no treino, procurem criar essa organização. Depois daí, a nível de conceitos de jogo, trabalhar muito a transição, quer ofensiva, quer defensiva, em espaços reduzidos, transições de espaço, o conceito do terceiro homem. Depois, no dia de Campo Grande, no dia seguinte, mais intersetorial, dois setores a trabalhar, mais Campo Grande, muitas vezes a simulação de um jogo a 3/4 de campo, trabalhar os macro princípios da equipa. Depois, à sexta-feira, desculpa, podia fazer também Campo Grande, mas às vezes já fracionava um pouco, reduzia um pouco mais, trabalhava um pouco mais na velocidade, tentar alimar algumas arestas e fazer um ajuste aqui a nível de conteúdos de treino que achava que ainda era preciso revisitar ou melhorar ou dar feedback à equipa. E sexta-feira, desculpa, e sábado, no dia antes do jogo, fazer algo mais muito específico. Dizer também que ao longo da semana trabalhava sempre as bolas paradas e aspectos diferentes das bolas paradas. Por exemplo, no dia de força, eu trabalhava muito a marcação individual. E com isto não quero dizer que eu marcava só nas bolas paradas defensivas, fazia marcação individual, fazia misto, tinha uma zona e tinha 3 a 4 jogadores que faziam zona marcação individual, mas também preciso de treinar, do meu ponto de vista, aquilo que eu espero que o adversário me vai fazer. Portanto, se eu tenho um adversário que me vai fazer marcação individual, eu preciso treinar os meus jogadores a combater aquela marcação individual. E eu não acredito que é chegando ao dia antes do jogo, o último dia, em que a gente vai resolver isso e às vezes faz-se aquilo ou fazia-se aquilo sem confrontação, sem contacto. Então, no dia mais distante, por exemplo, do jogo, é o dia em que eu trabalhava as questões de marcação individual, onde há mais choque, onde há mais contacto, há mais agressividade, até só se existisse alguma lesão causada por o choque de duas cabeças, queda de dois jogadores e algum traumatismo relacionado até porque esse dia promove o dia de força específica, muito contacto, muito choque, muito corpo a corpo, permitia-me ter mais dias de recuperação dessa hipotética lesão até ao jogo, ao contrário do que se fizesse no último dia. Então, ao longo da semana ia trabalhando diferentes partes dos meus esquemas táticos e no último dia da semana aí punha tudo, nos últimos 2 dias da semana aí juntava tudo e no último dia mesmo da semana algo mais estratégico e também sempre que necessário ia ao longo da semana diferentes reuniões passar alguma informação, primeiro sempre aquilo que foi o nosso rendimento, aquilo que necessita ser o nosso rendimento, aquilo que precisamos de evoluir, sempre primeiro olhar para dentro. Primeiro potenciar ao máximo aquilo que temos e só depois ir gerindo a informação. Como é que se organiza o Mister em relação a isso, quer da análise de potencializar e de falar sobre, por exemplo, o que falharam, ou que não tiveram menos bem, ou o que tiveram bem do jogo anterior, por exemplo, e depois sobre o adversário. Como é que o Mister procura a sua equipa técnica dividir isso e passar essa tal informação, quer da própria equipa, quer do adversário? Primeiro a criar uma análise factual de comportamentos e não análises subjetivas.
Depois, ao primeiro dia da semana, fazia sempre uma reunião com a equipa, no máximo 15 minutos, no máximo. Um vídeo de 3 a 4 minutos, muito bem construído, ou bem construído perante aquilo que eu achava estava o melhor construído possível, ou seja, com muito conteúdo bastante direto, bastante factual, que não suscitasse dúvida sobre a mensagem, mas que estimulasse a discussão. Ou seja, o jogador podia dizer o que é que sentiu, o que é que não sentiu, porque é que tomou esta decisão, tomou aquela, mas ficar claro qual é o caminho que temos que seguir, ou o que é que teria de ser feito. Depois, utilizar muitas vezes também uma comunicação, ao invés de estar sempre a dar na cabeça, também utilizar bons exemplos daquilo que é. Por aqui, quando nós fazemos isto, olha quão bom nós somos no nosso jogo. Mas também nunca imiscuir a responsabilização, a performance individual dos jogadores. Ou seja, o jogador sabe aquilo que tem que fazer em campo, isso tem que ser claro e tem que haver uma razão pela qual ele não fez. É claro que é evidente que o adversário está lá e o adversário às vezes é simplesmente melhor que nós. Sim. Pronto. Depois, no segundo dia da semana, faria algo mais setorial, individual e depois setorial, e depois novamente, ou seja, fazia reuniões individuais com os jogadores, chamava um jogador, reuniões de 5 minutos, muito curtas, um vídeo, 2 vídeos, no máximo, às vezes enviava por WhatsApp e dizia, vê isso, falamos amanhã. Na Suíça nós tínhamos até o clube tem uma plataforma semelhante ao YouTube, uma plataforma própria do clube, em que cada vez que nós carregávamos um vídeo individual para a plataforma, o jogador recebia uma notificação no telemóvel dele. E ele via quando ele via, e via o tempo que via, e via quantas vezes ele via. Portanto, depois permitia-me, eu enviava, mandava uma mensagem, ou um elemento da equipa técnica, enviava uma mensagem, até porque eu estava a aprender francês e não escrevo bem francês, normalmente era um treinador adjunto, o Sebastião que enviava, nós decidíamos, reuníamos, selecionávamos o que queríamos passar, ele enviava uma mensagem e no dia a seguir eu falava com o jogador. 5 minutos, conversa informal, às vezes era enquanto caminhávamos para o campo de futebol, para treinar, às vezes era no regresso, outras vezes era no café do clube, olha, vamos beber um café, vamos falar aqui 2, 3 minutos. Depois, no terceiro dia, uma reunião setorial, ou só os defesas, ou só os médios, ou só os defesas e os médios em processo defensivo, ou só os defesas e os médios na primeira fase de construção. Depois, para o final da semana, uma reunião mais estratégica antes do jogo, com aquilo que seria algumas ideias para o jogo, aquilo que será a estratégia para o jogo, informação mais específica. E muitas vezes, no dia antes do jogo, no dia do jogo, a reunião era feita, era muito breve, era só revisitar conteúdos, era só relembrar aquilo que trabalhamos, cruzar imagens de treino com o jogo, imagens do que fizemos no exercício com aquilo que fizemos no jogo, com aquilo que precisamos de fazer. Analisávamos também sempre o adversário, ou seja, os jogos que nós jogamos contra eles e os jogos que eu consegui ir ver do adversário ao vivo, jogos que encontrava filmados no YouTube, subtraía essa informação e ia passando quando achava que tinha que passar, aquilo que tinha que passar, mas eu, até porque a minha comunicação, infelizmente, era condicionada, porque eu não domino o francês, especialmente no início não dominava, e depois já conseguia comunicar razoavelmente, digamos, era através do exercício no treino que eu conseguia comunicar e procurar os comportamentos que eu acreditava que eram fundamentais para eles evoluírem enquanto jogadores, para sermos mais fortes enquanto equipa, e para eles crescerem. A dizer que neste contexto, no ano passado, era uma equipa B, portanto, no sub-21. Ok. O Mister teve num contexto, como referiu, também se estiver errado, o Mister corrige-me, que em termos de acesso a jogos do adversário era complicado, não era? Sim, a equipa, a sub-21, eles competiam no equivalente à terceira Liga K, CNS, mas
Havia um conjunto de clubes que colocavam. Nós tivemos sorte, havia um clube que é o Vouvet que filmava os jogos e colocava sempre no YouTube. Havia dois clubes que faziam isso. Mas nós jogávamos com. O Vouvet jogava 2 jornadas à frente com um adversário nosso. Portanto, ele conseguia sempre ver 2 jogos porque eles filmavam e colocavam no YouTube. E eu tive essa. Portanto, eu, na segunda volta consegui ver sempre 3 jogos. O jogo que nós jogamos contra essa equipa e mais dos últimos 2 jogos que essa equipa jogou. Portanto, estava já na segunda volta do campeonato e também coincidiu com o melhor rendimento, porque às vezes só com um jogo vês coisas que foram causasísticas, não são padrões, ou não são, não quero dizer padrão, mas não são tendências de jogo da equipa. O jogo, por qualquer motivo, proporcionou aquele um estilo de jogo mais direto, ou mais apoiado, ou às vezes tu vês um jogo e nevou e a relva está uma desgraça e o jogo começa a ser logo muito mais direto porque não dá para jogar e depois tu vais lá jogar, a equipa está com um relvado espetacular e afinal eles jogam muito bem à bola e tu preparaste para jogo direto e afinal, pronto, quando tens 3 jogos acabas por ter mais informação fidedigna para trabalhar essa informação. Mas sempre gerida a QB. Eu gosto de tentar, à luz da minha experiência de hoje, eu gosto de fazer a sensação de que os jogadores com quem eu trabalho são mais importantes, o desenvolvimento deles é mais importante e eu estou mais focado na melhoria deles do que preocupado no que os outros vão fazer. Porque eu não consigo controlar os outros, nem os jogadores que vão jogar, nem a motivação dos outros, nem a organização dos outros. Consigo entre aspas, organizar aquilo que, aliás, 100% aquilo que eu vou trabalhar com os meus, aquilo que eu consigo os motivar e tentar agarrá-los à tarefa do nosso trabalho, do nosso processo, e isso sim, tentar que isso influencie e crie impacto sobre o adversário. Então, visto isso, na sua opinião, qual é a importância, se pudéssemos quantificar isso, a importância que dá então a análise do adversário? Eu dou muita importância à análise do adversário. Eu sempre que posso vou ver o adversário. Mesmo lá na Suíça fui ver alguns jogos. Nem sempre consegui, porque como era um campeonato semi-profissional, havia algumas equipas profissionais. Algumas vezes houve jogos a meio da semana. Quando assim era, eu fui ver alguns. Vi-os sempre em vídeo. Como disse, havia alguns clubes que colocavam no YouTube, no canal, e eu conseguia sacá-los. Dou sempre importância a eu ter essa informação. A forma como eu passo para os jogadores é que nem sempre é direta. Olha, o adversário faz isto. Há coisas que são factuais. Há equipas que eram factuais. Eles, por exemplo, na primeira fase de construção, faziam 2 passos e esticavam o jogo. E nessa semana, lembro de uma semana em que trabalhamos imenso a linha de 4 a tirar a profundidade para defender a bola longa e os médios a chegarem para a segunda bola e o guarda-redes a controlar a profundidade se houvesse uma bola mal cabeceada, se houvesse uma bola que sobrasse nas costas, ele a cobrir esse espaço. Pronto, isso era factual, eu tinha informação clara que o adversário ia fazer. Ia fazer isso. Aí passei, sem demagogias, eles são profissionais, eles têm que lidar com isso. Bom, eles vão-nos fazer isto. E nós temos que ser competentes nisto. Mas a gente não gosta de jogar com bola no ar. Não, mas não somos nós que vamos jogar a bola no ar. São eles, quando têm a posse de bola, é que vão esticar o jogo. Portanto, nós temos que ser competentes e não podemos estar à espera. Só vamos jogar quando temos a bola. Nós também temos que nos preparar para aquilo que o adversário nos vai fazer. E há coisas que são factuais. Era claríssima a informação que o adversário ia jogar direto. Depois há coisa, por exemplo, eu vou dizer, olha, o extremo adversário corta para dentro, vem sempre para dentro, vem num por um para dentro e tens que controlar o espaço interior, ou eu vou-me primeiro preocupar em garantir que o meu lateral, por exemplo, antes de encurtar sobre o adversário, saiba fazer uma contenção, saiba orientar o corpo, saiba ter uma posição base corporal bem executada, pronto, ativo, não reativo, ativo. Ou seja, eu sei que o adversário vai procurar, por exemplo, muitas situações de 1 por 1 e o extremo vir para dentro. Mas eu vou tentar trabalhar com o meu jogador o comportamento dele perante isso. Não vou só passar a informação. Olha, atenção que o João, quando tem bola, vem sempre da esquerda para dentro, vem sempre para o interior.
O que é que isso é em comportamento? No jogo, jogando o jogo, o que é que isso é comportamento? Portanto, não é ele que recolhe informação, mas quer primeiro traduzir aquilo em exercício para o treino. E como é E que de, procura passar? Só por palavra, vídeo, procura mostrar também vídeo aos jogadores de. É difícil, não é? Em termos de vídeo, era acessível? Como é que o Mister procurava? não, em vídeo neste campeonato era difícil. Neste campeonato era difícil. Quando tínhamos filmagens do adversário contra nós, às vezes passávamos imagens, mas aí mais enquanto equipa, mensagem para a equipa. Não é individual. É individual, eu definia, por exemplo, objetivos e dizia, João, epá, nestas próximas 2 semanas temos que melhorar muito neste comportamento, defensivo e ofensivo. Vamos trabalhar. E depois, em determinados exercícios, passava a comunicação direta. Malta, olha, os jogadores temos estado a falar que precisa melhorar isto e isto. Este é o exercício, ou este exercício, ou estes treinos, ou esta semana, ou este treino, esta unidade de treino, vamos focar muito nisto. É muito importante trabalhar nisso. E depois, às vezes, enviava alguns vídeos de jogadores de elite a executarem esses comportamentos Para eles perceberem. para eles perceberem e perceber que aquilo não está tão distante. E sempre que eles executavam isso, corte, mandava para ele. Afinal, sabes. Também para o Ou seja, reforço. exatamente. Sempre que eles, e sempre tentar ligar por o reforço positivo, não é reforço positivo, é reforço positivo factual. A gente pede, eles estão a fazer, boa, continua, boa, Tipo, que eu acho continua. também algo que falha muito ao Mister, que é, imagina o Mister fez algo mal, eu vou ter consigo, digo ao Mister, aqui teve nisto, acho que aqui não teve bem, mas quando há algo bom, acho também, parece que há dificuldade em dar um reforço, em dizer, e mostrar, pá, foste tu que fizeste isto. Exato, sabes que eu aprendi isso quando estive em Inglaterra, que é ah, há uma expressão, aliás, há um livro do Alex Ferguson que ele diz não há melhor expressão que well done. E nós temos esta cultura, acho que menos, muito menos, sinceramente, mas temos esta cultura do coitadinho e temos medo de ser felizes e temos medo de assumir aquilo que somos. Não é falta de humildade dizer eu sou competente nisto, eu não sou tão competente naquilo. E parece que às vezes temos medo de dizer aos jogadores que, olha, tiveste muito bem aqui e assumir isso. Também o jogador depois tem que ter estofo para quando não esteve tão Claro. bem, ouvir a crítica construtiva negativa, não é? Mas às vezes parece que ouve-se, não, e depois és muito amigo dos jogadores. Não, nós somos seres humanos e temos de ter uma relação de próxima, de respeito e saber limitar. Eu sou treinador, tu és jogador, mas isso não implica que nós não tenhamos uma relação próxima e criarmos laços de intimidade e de relação, porque depois a verdade é que quando as coisas estão tão más, ou quando aquilo está a ferver, mesmo que seja positivamente, que é um jogo importante, são aquelas energias que a gente sente entre nós, aquela energia que a gente não sabe explicar, mas que há, que tu olhas no jogador, o jogador olha no treinador, os jogadores olham-se entre eles, já há aquela, vamos todos, e vão todos, e isso cria-se com boa comunicação, isso cria-se com verdade, não se cria com subterfúgio, isso cria-se sendo factual e sendo verdadeiro, para com os jogadores, às vezes magoa, é preciso os jogadores e nós treinadores também entendermos e conhecermos e saber quando saltar tão para um jogador, quando saltar tão para o treinador e saber que aquilo não é uma falta de respeito ao homem. Somos nós seres humanos a perder um controle, mas sermos humildes para ouvir e para crescer e quando está bom. Não há problema nenhum, está bom, mas é para continuar, não é? Agora para nos encostarmos e deitarmos na praia. Não é? Está bom para continuar, porque isto não acabou. Ganhamos uma, ganhamos duas, não quer dizer que ganhamos a terceira. Temos que Verdade. voltar a ganhar. Por isso eu dizia há pouco que eu acredito que os jogadores, os atletas e as equipas e os projetos esportivos são produtos inacabados. Porque são sempre sujeitos a melhoria, são sempre sujeitos é uma obra de arte inacabada. Não é? Isso é verdade, pá. O importante é quando se dá também o reforço, o jogador, o atleta, não cair no conformismo de pá, já está bom, não, continuar a trabalhar para Claro, alcançar claro, algo claro. mais. Mister, em termos de bolas, o Mister falou um pouco das bolas paradas, mas o Mister é daqueles treinadores que têm bolas paradas específicas ou varia muito também consoante a zona que o adversário tem alguma fragilidade, algum ponto mais débil. Olha, neste último projeto eu variei, tinha
se calhar 10 bolas paradas diferentes, se calhar. Não consegui trabalhar todas com qualidade. É difícil. E porquê que não? Eu quando digo 10 bolas era entre cantos, curto, direto, livre laterais. Porquê que não consegui explorá-las todas? Eu tive, por exemplo, na primeira vez que fui treinador principal numa equipa de júniors, até no Portimonense, o que fazia, e isto aprendi com um treinador que trabalhei em Inglaterra, ele de 4 em 4 jornadas, ele incluía uma bola parada nova. Sempre, uma bola parada nova. E eu trabalhei com ele 2 anos, mas o treinador que veio a seguir ele era adjunto também, ele passou a principal e ele continuou com essa dinâmica. Porquê? Porque aquilo proporcionava, às vezes, uma nova bola parada, o ponto de partida era o mesmo, as marcações é que eram diferentes, o jogador que fazia o bloqueio era outro, pequenas variantes. E isto fazia o quê? Que à medida que tu ias avançando no campeonato e à medida que tu foste avançando no projeto, tu utilizavas, a partir de determinada altura, tu utilizavas a bola parada que tu acreditavas que era mais eficiente para aquele jogo. E não ias preparar um esquema tático novo. Podias fazer pequenas variantes. Ali, este último ano foi muito difícil porque, e bem, o projeto, a equipa era muito aberta. Eu chegava à quinta-feira e o treinador da equipa principal disse, eu vou precisar de 3 jogadores para virem comigo, ou 5 jogadores vão trabalhar comigo a semana toda. Por isso é que eu, nas bolas paradas, todos os jogadores trabalhavam mais ou menos todas as posições, ou seja, por posição, por exemplo, a defensiva ou ofensiva, eu trabalhava 2, 3 jogadores. Porque eu só à sexta-feira é que começava a ter uma luz mais ou menos. Quer dizer, eu sabia que os 5 jogadores não iam estar com a equipa principal. Agora, eu não sabia qual deles é que vinha descer. Ou quantos é que desciam, ou os 3 que desciam. Chegou a uma altura que 2, 3 estavam sempre a ser convocados, muitas vezes a viajar com a equipa principal. Portanto, eu tinha esse. Ou seja, para mim, durante uma semana, eu pensava, esta semana vou pôr uma bola parada nova, mas depois, entretanto, há 6 gajos que não treinavam comigo, quer dizer, eles depois não vão entender, não vão saber, não é? Era muito difícil. Eu acho que as bolas paradas determinantes, aliás, a estatística não mente, é um momento do jogo muito, muito, muito importante, quer ofensivamente, quer defensivamente, deve ser altamente bem trabalhada. Eu acho que é uma responsabilidade individual muito grande dos jogadores, porque é uma bola parada. Portanto, os jogadores, é um momento que se pode respirar, pode-se refletir, podemos posicionar, podemos ler. Há menos caos na bola parada do que no jogo corrido, não é? E portanto eu acho muito, e quando temos bons executantes, não só de livros diretos, mas às vezes este é muito bom executante de livros diretos e depois não temos ninguém que consiga no livro lateral cruzar a bola, fazer um passe. A gente diz cruzar e fazer um passe, pôr a bola ao segundo posto, ou pôr a bola no primeiro posto entre os centrais e o guarda, entre a linha defensiva e o guarda-redes, ou fazer um passe recuado para a entrada da área para alguém chutar e a bola ir ao lento, ou ir sempre rápido, ou bater e a bola ir aos saltos. Portanto, isso é que é qualidade e às vezes esquecemos de procurar esses jogadores, ou temos e não reparamos e não utilizamos. E também as bolas paradas é um pouco, acho que espremer um bocadinho daquilo que temos à nossa frente. Há jogadores que têm capacidade, são muito agressivos no jogo aéreo, por que não utilizar eles? E acho que é algo que deve ser altamente trabalhado e para as equipas que têm mais dificuldades a marcar golos, então é fundamental, na minha opinião. Concordo plenamente, Missa. Missa, as últimas 2 questões, estamos aqui a terminar, porque amanhã depois isto vai para o Spotify, se não gostam que isto seja muito, muito, muito longo e faz um pouco sentido. Missa, em termos, vou-lhe colocar aqui uma questão em contexto mais profissional, até de uma Liga 3, de uma Liga Revelação ou fora, na sua ótica, qual é que é o número de elementos ideal para que a sua equipa técnica faça um trabalho que o Mister acha de excelência? Quantos elementos é que o Mister acha que precisava ter para que o trabalho seja realizado de uma forma mais completa? Eu vou enumerar, vou dizer 2 coisas antes que eu acho fundamental: qualidade humana e vontade de trabalhar. Porque eu já trabalhei em equipas técnicas em que éramos 2 e 3
olha, a última éramos três, epá, e trabalhávamos imenso. E não começou bem, logo os primeiros dias, que houve algumas reestruturações no clube, mas fizemos uma ou duas reuniões e alinhamos, epá, e foi maravilhoso trabalhar com eles. Uh, e depois já trabalhei em equipas técnicas que éramos 5, 6, epá, por exemplo, em Inglaterra, e às vezes aquilo corria mal, ninguém se dava com ninguém. Uh, portanto, e isto, a qualidade humana, sermos boa gente, bons homens, epá, acho que é fundamental. E depois ter vontade de trabalhar. Que depois tens 5 gajos e 2 nunca trabalham, às vezes estão lá a fazer que trabalham, epá, mais valia os gajos irem embora. Ir embora não, irem à vida deles. E às vezes são excelentes treinadores de campo, epá, mas não gostam de estar à frente de um computador, aborrecem estar a analisar um adversário, a ver um treino. Eu diria 4 no mínimo. Num contexto profissional. Se o clube, imagina numa Liga Revelação, eu consigo compreender, ou até numa Liga 3, não quer pagar 4 contratos ou 5 contratos profissionais, epá, mas pode ter um analista em part-time, pode fazer um protocolo com uma universidade perto, e os estudantes vêm filmar um jogo, vêm filmar um treino, e depois partem aquilo e trazem para o treinador. Epá, acho é o mínimo. Eu acho que temos ali 4 pessoas próximas a trazer informação para o treinador principal, porque isso depois vai nos dar mais tempo. Eu trabalhei com o Mrs. Augusto nos 2 projetos que tive, quer na formação e depois nos 2 projetos a nível sénior em Portugal, e ele dividia: um treinador fica responsável pela organização ofensiva, outro treinador fica responsável pela organização defensiva, e depois, por exemplo, na Covilhã tínhamos o Leandro, que está na Arábia Saudita, muito competente no vídeo. Por exemplo, o Leandro acumulava, era treinador principal de júnior e assistente na equipa sénior. E tinha um contrato profissional, claramente não era altamente bem pago, nós sabemos isso, mas se calhar em vez de estar a ganhar, em vez do presidente estar a colocar 2 pessoas a part-time, tinha uma a full-time e que fazia 2 trabalhos, epá, e a gente quer estar, e ele tinha excelentes ideias e tem excelentes ideias, e conseguia pôr as ideias em prática nos júniores e trabalhar connosco. O Leandro filmava os treinos, filmava os jogos, partia aquilo, preparava as reuniões do adversário, acima de tudo do adversário, ele fazia. Eu, por exemplo, depois do nosso jogo, via o nosso jogo, mas depois olhava para o nosso jogo com os olhos de organização ofensiva, a nível de construção, o que é que falhou, a nível no último terço do campo, a nível de ataque de zonas de finalização, o que é que falhou, foi timing de ataque à bola, qualidade do último passe, foi orientação corporal, foi os jogadores mal posicionados, finalizávamos, mas estávamos fora dos ângulos de finalização da baliza. Portanto, se nós tivermos recursos e pudermos criar especificidade a cada elemento para nós estudarmos uma parte do jogo, vamos trazer muito mais qualidade do que eu estar a olhar para o jogo e estar a ter que ver tudo. Agora vou ver o jogo e começo a ver questões ofensivas, mas a minha luta já está ofensiva, então ocorreu 2 ou 3 erros defensivos, já não reparei bem. E depois são muitos jogos, ou seja, ter 4 pessoas para dividir o jogo, dividir tarefas é fundamental. Treinador de guarda-redes, um treinador adjunto, um preparador físico. Eu não diria um preparador físico clássico, mas uma pessoa que entenda disso. O clube tiver GPS, se tiver cardiofrequencímetros e não tiver um departamento, um Sport Science Department, como se diz em Inglaterra, que só faça isso é um elemento da equipa técnica, alguém que domine essas ferramentas, que isso também dá informação muito interessante, acima de tudo para mim, da análise do meu modelo de treino. Se o meu modelo de treino, se os meus exercícios estão a estimular os jogadores metabolicamente, fisiologicamente, ao estímulo que a minha ideia de jogo no jogo real produz. E depois um treinador, digamos o treinador adjunto principal, mais próximo do treinador, mas todos os treinadores, por exemplo, como Mr. Augusto, nisso, éramos todos tratados por igual, todos tinham responsabilidades, todos tinham deveres e competências e todos tínhamos que maximizar o nosso trabalho. Agora, sei que há realidades que infelizmente não dá, não é? Eu agora estava na Suíça, um clube que poderia ter claramente mais um treinador
na minha equipa técnica, mas cultural é muito assim. Treinador principal, um adjunto e depois um preparador físico e às vezes nos escalões dos sub-18 para baixo tinha outro preparador físico que fazia os escalões todos, por exemplo. Mas eu diria 4, fundamental, 4. E à medida que se vai progredindo, eu acredito que o núcleo duro acaba por ser aqueles 4, 5 pessoas, mas vais precisar sempre mais pessoas à volta. Sim. Mister, uma questão, em termos de projetos, o Mister está aberto a que tipo de projetos? O Mister também já esteve lá fora, se que também tem, gostava de se fixar aqui em Portugal, se tivesse propostas, também o Mister também não se importa de ir outra vez ter uma experiência no estrangeiro. Não me importo. Eu quero trabalhar a nível profissional no futebol, e gosto muito de trabalhar lá fora por todas as prós e contras que isso nos traz. Claro que se tiver uma proposta da Primeira Liga em Portugal, ou da Segunda Liga, pois muito bem, e aqui falo provavelmente como adjunto, logicamente. Se calhar mais abaixo aí vejo-me e com competências e com currículo para ser principal, mas procuro e gosto e gostaria de continuar a minha carreira lá fora. Porque acho que nos dá muita. Não faz de mim melhor profissional que ninguém. Eu acho que é só enriquece-nos enquanto pessoas. Neste momento estou a aprender e a desenvolver as minhas competências numa terceira língua, ter a capacidade para comunicar em mais línguas, ter o conhecimento cultural de outras culturas, entendimento de outras formas de fazer, de treinar, ver os prós de outras metodologias, mesmo que à minha luz, eu acho que a nossa é melhor, mas as outras têm coisinhas muito interessantes e vamos lá buscar essas ideias. E isso só vivendo lá, só entendendo porque é que as pessoas fazem o que fazem, da forma que o fazem, temos que entender a cultura deles. Eu acho que isso enriquece-nos muito como profissionais, enriquece-nos muito como seres humanos e isso é uma coisa que me atrai imenso. E depois, como disse, nunca me faltou nada, nunca ninguém me ficou a dever nada em Portugal, tenho que dizer isso, sempre trabalhei, tudo aquilo que me foi prometido foi cumprido, quer condições financeiras, quer condições de trabalho, tenho zero a apontar, mas é facto que quando tenho tido projetos lá fora, os 2 projetos que tive lá fora, um durou 5 anos, outro durou 1 ano, tinha muito mais condições de trabalho, por exemplo, quando estava em Inglaterra, ter o prazer de ter trabalhado com jogadores que hoje em dia jogam muitos na Premier League e perceber a qualidade, o que é necessário para lá chegar, a nível de competências futebolísticas, mas humanas, e também daquilo que era a capacidade de trabalho e de aprendizagem daqueles jogadores, dá-te um filtro que é, ok, para mim, eu percebo o que é um jogador de Premier League, né? Porque tive a felicidade de trabalhar com jogadores que atualmente jogam na Premier League, já ganharam Champions League, por isso, essas experiências, o que eu disse, se calhar aqui há muita gente mais competente que eu e não tem essa capacidade, não teve essa oportunidade de ainda trabalhar a esse nível porque o mercado é saturado para tanta gente e é pequeno em Portugal e se calhar por isso é que nós somos empurrados a tentar ir para fora. Ok, Mister, agradecer mais uma vez eu não digo perder, mas por ter despendido aqui um pouco de tempo Nunca é perdido. a falar aqui comigo e para as pessoas que me estão a ouvir e certeza as pessoas que nos vão ouvir depois quando vem no Spotify, desejar-lhes maiores sucessos profissionais e pessoais, mas primeiro pessoais e depois profissionais, que lhe corra tudo bem e que brevemente esteja no ativo. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, estarei sempre disponível. Nunca é tempo perdido falando de coisas que nós gostamos tanto e que sempre foram, mesmo quando somos amadores, vistas como a nossa profissão, porque é algo que nos motiva, que nos move. E para mim, uma das coisas fascinantes que o futebol tem é a capacidade de trabalhar com pessoas e ajudar pessoas a atingir os objetivos delas, os sonhos delas, ao mesmo tempo que nós fazemos connosco próprios isso. É verdade. Mister, um abraço e vamos falando. Muito obrigado. Tá? Um abraço, vamos falando. Obrigado. Um abraço. Boa noite.